20 minutos, o podcast do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou o Pedro e hoje a gente tá com um convidado incrível aqui, o nosso professor de capoeira, Guto. E aí, Guto, tudo bem? Tudo bem, gente? Obrigado Eh, pelo convite, viu? A gente que agradece por você ter vindo aqui. Queria te perguntar como que surgiu o seu interesse pela capoeira? Ô Pedro, a primeira vez que eu vi capoeira, tô coroa já, né, quarentão, foi em 96 com um professor de música. Me chamou muito a atenção a música que ele cantava do berimbau, berimbau, uma pedra, um arame, cabaça de pau. E aí no outro ano, em 97, um amigo de futebol começou a me ensinar na rua. A minha geração, a gente ainda aprendia capoeira na rua. Ainda era uma coisa meio que comum. E aí em 2000 eu entro no grupo 2 de ouro, e aí eu não paro mais de treinar, assim, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Caramba, que legal. O que que a capoeira significa pra você, num contexto geral? Ô Pedro, eu uso uma frase que eu vi num filme, um filme de dança, que a capoeira ela não é o que eu faço, capoeira é o que eu sou, né. Eh, Hoje a capoeira ela faz parte em todos os momentos da minha vida. Hoje eu dou mais aula de capoeira do que de educação física. As pessoas me procuram por causa da capoeira. Então tudo, alguém vê alguma coisa que eu recebo de vídeo no Instagram, tipo: "Ah, eu vi um negócio da capoeira", e me mandam coisas boas, coisas não tão boas. Mas tudo, alguém vê alguma coisa de capoeira e me manda, já me associam bastante. Então, tipo, eu não consigo falar mais da minha vida sem a capoeira, porque eu vivo mais tempo na capoeira do que sem ela na minha vida. Se você pegar a idade que eu tenho, mais da metade já foi fazendo capoeira, né. Quanto tempo você treina joga capoeira? Olha, em 97 eu comecei a brincar, que a gente fala, Pedro. E em 2000 eu comecei a treinar sério. Eu conto só o que eu treino sério, né, o capoeirista tem uma mania feia de contar o que ele: "Ah, eu treino há 40 anos", o cara treinou 5, parou 15, voltou e conta o que parou. Mas em 97 eu vi a primeira vez, em 2000 comecei, 25 anos, se for contar tudo dá 28 já, o tempo tá passando, né. E a gente sabe que, assim, a capoeira é algo que tá na nossa história, é cultural, assim. E pra você, eu queria saber qual é a importância da capoeira? No contexto geral, na sua vida, em tudo. Ô Carol, eu brinco que quando eu casei, quem ficou com a minha mãe no altar foi meu mestre da capoeira, aí acho que já mostra. E quando eu entro no salão, os meus alunos, fazem um corredor com berimbau, atabaque, pandeiro e cantam uma música, né. E eu lembro que ali acho que as pessoas da minha família falaram: "Nossa, mas é mais do que a gente achava, né". É muito difícil falar, porque a capoeira você não consegue, falar, você treinou, você sabe, a gente sente. Eu brinco que tem muita gente que treina a capoeira, eu vivo a capoeira, é diferente. Você fala: "Ah, Guto, o que você faz no final de semana?". Normalmente eu vou numa roda, É algo bem ou presente na sua vida. eu vou estar em algum lugar, ou eu vou estar treinando, ou eu vou estar fazendo alguma coisa que tenha a ver com a capoeira. Igual eu falei, hoje eu eu tenho na minha casa uma gaveta de camiseta portuguesa e tenho 2 da capoeira, então já passou essa outra paixão. Então tudo que eu falo envolve a capoeira. Eu acho que é uma coisa que fica bastante na vida, né. Pô, eu treinei por um ano, né, lutei por um ano, e eu tenho até hoje meu cordão, uniforme, tudo, tudo, tudo. É uma coisa que tá sempre presente, porque eu acho que traz muita cultura também para o nosso dia a dia, assim, né. Eu tenho a minha primeira calça e minha primeira camiseta guardada, até hoje. Que meu mestre ele era professor, e eu vi ele virar contramestre, virar mestre. Hoje eu sou mestre, então imagina, ele já pegou o último cordão. Eu tenho até hoje guardado, eu tenho uma caixa bonitinha na casa da minha mãe, com todos os meus cordões, com meus diplomas guardados de professor de contramestre, mestre enquadrei. É uma coisa, igual você falou, marca muita gente. Às vezes eu encontro algumas pessoas que já fizeram capoeira ou comigo ou treinaram sendo meus alunos, que aí para, conversa e fala: "Nossa, pô, eu escuto, eu lembro de você", ou "Como me ajudou nisso, naquilo". É vocês perguntar, a disciplina, a capoeira me ajudou nisso, eu não era um cara disciplinado. Não é que eu era indisciplinado, mas eu aprendi a ser muito disciplinado por causa da capoeira. Hum. Além da questão da disciplina e além dos movimentos, o que que a capoeira ensinou pra você? Ô Pedro, a musicalidade da capoeira me ajudou muito, porque a capoeira você não canta por cantar. Vou dar um exemplo, eu vou jogar com você que é meu amigo, eu vou cantar uma música. Eu vou jogar com uma pessoa que, ó, pode derrubar o Jordan, eu mudo a música. A Carol entra, é mulher, é outra música. Então as cantigas, os mais velhos, então me ajudou a ver até isso, cada momento. Eu vou dar aula para criança, é de um jeito. Eu vou dar aula para um adulto, é de outro. Hoje eu tenho muitos alunos de inclusão.
Então você tem que se adaptar a tudo isso, né. E você acha que tipo assim, como foi pra você ter essa coisa da inclusão na capoeira, as coisas que você tem que mudar, que você teve que se adaptar mesmo e pra conseguir incluir todo mundo? O Carol, tem um mestre que ele fala que na capoeira a gente tem que estar sempre querendo aprender a aprender. E quando eu comecei a dar aula de capoeira, eu já tinha alunos surdos. E os moleques tocavam berimbau e aquilo me deixava falar: "Cara, como que pela vibração". Caraca, E que aquilo marcou legal. muito. Eu tentei fazer meu TCC na faculdade sobre isso, mas a orientadora falou: "Guto, não tem referência bibliográfica, isso é um trabalho de mestrado, investe nisso, tal". E aí na época eram alguns alunos surdos, síndrome de Down, e eu tinha um aluno cego. Só que aí o mundo foi mudando. Pô, eu já tive aluno cadeirante, eu já tive aluno com hoje eu acho que eu tenho aluno de várias formas. E o que que faz? Você tem que adaptar ele igual o menino cadeirante, eu preciso ver que ele vai gingar de um jeito, e eu tenho que aceitar o jeito que ele tá gingando. Quando ele faz um movimento com a perninha levantada, eu que tenho que abaixar para a perna dele passar em cima de mim. E é igual na vida, a gente precisa se adaptar onde você tá, com quem você tá, e a capoeira dá essa, a gente fala mandinga, né, o tema, essa malandragem, essa mandinga, que é uma coisa boa na capoeira, pra vida, porque você começa a falar: "Opa, aqui eu vou ter que ser assim, aqui no salé é de um jeito, em outro lugar é de outro, lá na 2 de ouro é de outro", a gente é igual na vida. E você falou dessa questão de inclusão também. Eu para mim aparecem muitos vídeos de capoeira e você acha que a capoeira ela é valorizada no Brasil? Ô Pedro, eu vou falar a verdade, tá bom, não vou mentir, no Brasil não, tem uma lei que a capoeira teria que estar em todas as escolas e não tá, Vantagem, tá. infelizmente não Não tá. sei. Então, eu já dei aula em lugares que crianças não faziam capoeira por causa de religião. E você vai fazer o quê? Vai brigar com a criança? A menina cantava as músicas comigo e a mãe não queria que ela fizesse por causa da religião dela. E eu falei: "Eu vou deixar a menina cantar, mas não posso obrigar ela a fazer a aula". Mas aqui não é, Pedro, infelizmente, e a capoeira é patrimônio cultural e material do Brasil desde 2007, mundial desde 2014. E a gente ainda aqui no nosso país não tem a força que tem lá fora, por exemplo. Então você acredita que no mundo a capoeira é mais valorizada lá fora do que aqui no Brasil? Muito. Pô, tem amigos, os caras têm Israel, Estados Unidos, Holanda. Às vezes os caras mandam um vídeo, é muito engraçado, tipo, em cima de um palco gingando, os caras "Paranauê", e você fala: "E aonde?" É na escola. E aqui não tem, no Japão, na Austrália, e aqui não tem, a gente ainda passa por essa questão do preconceito, né. Eu brinco que eu sou um cara branco que faço capoeira. "Ah, mas vocês estão embranquecendo a capoeira", não, pelo contrário, a capoeira tá ganhando espaço. Passo no na cultura de todos os países, principalmente. É isso, ganhando espaço, ela precisa ter isso, espaço. E eu queria saber como é aqui o curso no Salesiano, porque a gente sabe que já tem há um tempinho, que teve uma evolução, e como é pra você trabalhar com a capoeira aqui no Salê? A Carol, a sua turma faz parte da história, né, a primeira turma foi a turma de vocês do terceirão desse ano. Vou tentar não chorar, hein. Eu lembro dos meninos ali, você, e nós tentamos abrir um ano antes, não deu muito certo, aí o Adalberto falou: "Não, vamos pra cima", e a turma não tinha acho que 7 alunos, a gente terminou o ano com 37 alunos. E era a turma de vocês. E nesse longo desses 10 anos tivemos uma pandemia, que teve uma queda por causa da pandemia, Mesmo assim continua tendo continua aulas. tendo. Hoje nós temos do infantil até o fundo de 2, temos do infantil até o fundo de 2. Eu não vou mentir para vocês que é uma coisa que, pô, me enche de orgulho, lógico, a gente tem que ter também essa vaidade, mas, eu fico tão feliz porque eu vejo, tipo, às vezes eu encontro alguns meninos da sua turma que eles passam, eles vêm, o Léo, ele vem me abraçar até hoje quando ele me encontra. O Pedro Januzzi que tá, acho que agora no ensino médio, não sei, ele me vê, ele vem e fala alguma coisa. E você vê que marcou ele, que às vezes por uma outra questão não consegue treinar mais. E o Salê, eu acho que uma casa salesiana ela é aberta para o esporte, né. Dom Bosco já dizia, né, quer conhecer o jovem, fique no pátio, e aonde a gente faz a capoeira é no pátio. Então, para mim, por eu ter vindo também de uma obra salesiana, tal, estar aqui no Salê é algo que, pô, é fantástico, eu não consigo.
explicar muito pra vocês. É algo, que passa, assim, do de um sonho. E você sentiu muita evolução nesses anos aí que você vem dando aula de capoeira, assim, no quesito espaço, turma que você falou que foi crescendo com o tempo, né? Ô Carol, a gente estava, assim, numa crescente muito grande até a pandemia. Acho que até a pandemia foi quando a gente, como vocês falam, estava estourado, estouramos. Aí veio a pandemia, deu aquela freada. Aham. Hoje nós temos uma sala de capoeira no Salê. Vocês Agora vão tem uma convidar até, né. Aquela sala que vocês era de treinavam, judô, não era? a gente hoje tem uma sala nossa, com uma roda no chão escrito capoeira de um lado, Salê do outro. Nossa, eu preciso ir lá visitar, eu não A tô sabendo sequen vocês precisam. Ficou linda a sala. E eu tenho muito orgulho da sala, porque eu que escrevi capoeira na parede. O Caramba. cara pintou, eu que fiz o desenho, então os cordões que estão lá, eu que fiz com meu sobrinho. Então a gente botou fotos, tem fotos de vocês lá, de sim. todos os batizados. Então, teve uma evolução. Não vou ser hipócrita, poderia melhorar? Poderia, mas eu vejo que é uma questão também de uma sociedade, que às vezes eu nem entro nesse mérito. Às vezes um pai prefere ver seu filho no judô É. do que na capoeira. Mas a gente vai ganhando espaço, porque quando conhece, muda o pensamento. Sim, e foi o que você disse, tem muitas escolas que nem têm o curso, mesmo sendo algo que já tá como obrigatório, né, que você comentou. E só pelo fato de já ter aqui no Salesiano e ter turmas e já ter aberto pro infantil, que era algo que ainda não tinha, pelo menos na minha época. Então, assim, eu acho que já tá ganhando um espaço bem considerável, um espaço bem legal, né. Bastante. Lembra, a gente começou com uma turminha pequena, encerramos os anos com uma turma um pouco maior. Hoje, são 3, 4 turmas. "Ah, mas fecha, abre", isso faz parte do negócio. Como o futsal é assim, o vôlei vai tendo, melhorando, e é parte do negócio, mas a gente ter o espaço, ter a abertura pra turma já é uma coisa Hum, bacana, né. falando um pouco mais de você, como é que você foi chamado para dar aula de capoeira aqui no colégio? Ô Pedro, quando eu comecei a trabalhar aqui no Salê, eu era auxiliar, cara. Pô, vai fazer 20 anos já, caramba, tá passando rápido. Eh, e eu lembro que num ano, o Orlando me chamou pra ir dar aula pra turma dele de capoeira do primeiro ano. E eu fui, foi muito O legal. Orlando, ele O ama Orlando, capoeira. ele dava aula de educação física para o primeiro ano. Ele falou: "Guto, vem fazer um projeto comigo", a gente fez. E aí a Selma me chamou, na época com acho que era o Serjão, pra fazer com o terceirão. Aí a Flávia falou: "Não, não, Guto", ela dava aula para o oitavo, você vai vir fazer. Então eu lembro que eu fiz aula aquele ano com quase todas as turmas Caramba. do Salê. No outro ano, eu já comecei a dar aula de educação física e o Adalberto ficava: "Ó, vamos tentar, vamos tentar". Aí um ano a gente tentou e não conseguiu. Aí no outro, a turma abriu, que é a turma da Carol, do terceiro. E eu brinco, ô Pedro, a capoeira ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para capoeira. Então a gente fala, tem essa peleja, né, não é fácil, tem hora, pô, você tem que tocar, Tem que ter disciplina. se você for treinar qualquer coisa, uma hora você vai falar assim: "Pô, cansa, Aham. empapou". Nossa, eu lembro que eu tinha um berimbau em casa, da época do meu pai, e eu ficava treinando em casa, assim, pra chegar na sala e saber tocar, mas era muito difícil, porque eu tinha a mãozinha pequenininha e aí era um instrumento grande. Eu tenho professores de música que me pedem para ensinar a tocar berimbau, eu falo assim: "Caraca", os caras: "Meu, é muito complexo, tal, não sei o quê". E é uma dificuldade, a música também, e é uma facilidade. Eu, por exemplo, eu fui pra capoeira por causa da música. Sempre gostei de música, tinha grupinho de pagode quando era adolescente, então, tipo, pra mim, o tambor, o atabaque, o pandeiro era tranquilo, o berimbau, eu trabalhava de office boy, ficava com uma pastinha batendo com a caneta pra ir aprendendo, e quando pegava o berimbau saía o som. Então é a dedicação, mas não é fácil. A Carol lembra, né, é puxado, Bem, puxado. Qual que é a relação da música e dos instrumentos com a arte da capoeira? "Ô Pedro, eu não faço capoeira sem música". "Ah, mas tem outras artes marciais que tem a música". "Tem o Kung Fu, eu sei que faz uma apresentação", mas a capoeira você não faz sem música. precisa da música ali Precisa. perfeita. E o berimbau é o que vai mandar, vou dar um exemplo, se o berimbau tocar devagar, você vai jogar uma capoeira-Angola mais no chão, mais devagar. Se o berimbau toca mais rápido, o jogo é mais rápido. Lembra, as cantigas vão falar. Então, o berimbau ele manda na roda. Então você tem que estar atento à musicalidade, porque às vezes você está numa voltagem, o berimbau está em outro, vai dar ruim. Então você precisa prestar muita atenção na musicalidade, que é o que me chamou mais atenção na época que eu comecei a treinar, foi a musicalidade. Sim, sim. E pelas turmas que você tem de aulas de capoeira, como você acha que, a capoeira pode ajudar o desenvolvimento das crianças?
tanto pra dentro da escola quanto pra fora, pra vida? Ô Carol, quando eu fui fazer a pós de psicomotricidade, eu comecei a ver as coisas, eu olhei e falei: "Caraca, mas eu faço isso na capoeira. Pô, mas eu faço na capoeira". E aí a coordenadora do curso, até na época, a Cacilda, me deu uma força nisso. Eu tenho meninos que começaram a treinar comigo há 20 anos atrás. E eles escolheram a mesma profissão que a minha. Fizeram faculdade de educação e dão aula de capoeira. Me procuram, às vezes eu não consigo ir, eles vão. Então eu vi que a gente, pô, mudou a vida de alguém. Mudaram a minha, mas eu tô mudando a de alguém. E aí quando eu passo, às vezes, pô, uma vez eu estava no Pastorinho, um menino que já se formou aqui, veio e falou: "Esquidim-dim". Eu falei: "Meu, mudei a vida desse moleque de alguma forma". Falei: "Pô, tudo bem", ele me abraçou e ele hoje é músico, e ele fala: "Pô, Gu, toda vez que eu vejo alguma coisa da capoeira, eu lembro de você". Aí eu falo: "Pô, então não estamos tão errado assim, alguma coisa certa a gente tá Essa fazendo". sensação é Alguma muito boa. coisa tocou ali. O Pedro é embaçado, cara. Vou dar um exemplo. O professor William, a Manu fez capoeira um tempão. Quando a Manu ia na roda e a Manu desenrolava, os caras falavam assim: "Pô, mas a menina tá". Eu é aca é igual quando o dia que vocês tiverem filho, quando falam bem do teu filho, porque o aluno ele vira um filho. Esses meninos da minha primeira turma, eu tenho ele como eu tenho os meus filhos, meu. Muitos eu vi perder a mãe, outros eu vi casar, ter filho, e eu tenho esses meninos. Então quando nós, ó, a gente vai fazer educação física por sua causa, pô, quero dar aula de capoeira. Você vai no evento que eles dão aula na escola. Eu falo: "Meus moleques estão dando aula", é uma baita escolas grandes, assim. Eu falei: "Caraca, meu, pô, funcionou". Ah, igual o Dom Bosco dizia, não é todo que você vai conseguir puxar, mas você puxar um, já alguma coisa já deu certo, né. Eu queria também saber um pouco mais sobre essa coisa da troca dos cordões, né, que é algo que, assim, dá aquela coisinha, aquele orgulho quando você troca de cordão, sobre os batizados e essa coisa que você falou que você é mestre, né, como funciona essa evolução dentro da capoeira? Ô Carol, normalmente no nosso grupo, que eu faço parte do 2 de Ouro, a gente faz um evento por ano, né. A gente não consegue fazer um evento junto de todos os lugares que a gente dá aula, porque são muitas escolas, muitas pessoas, e cada escola quer ter seu espaço. O batizado, ele tem esse nome porque você ganha o seu primeiro cordão, chama batizado e troca de cordão, que é o que as pessoas também associam às vezes à religião, mas não tem nada a ver, porque você está sendo ganhando o seu primeiro cordão, que você começa sem. Eu brinco que o dia que eu perder esse frio na barriga em algum batizado, eu posso parar de dar aula. Eu não vou trocar de cordão, mas eu fico com aquele frio na barriga. Hoje quem faz todos os cordões sou eu, meu sobrinho e minha irmã. Minha irmã tem uma questão, ela trabalha com linhas, né, cria arte, ela faz os cordões até para vender para outros grupos. E a nossa sequência, a primeira que teve de cordão, que é com as cores da bandeira do Brasil, e a gente hoje segue uma infantil com cinza, porque tem muita criança fazendo capoeira. É verde, verde e amarelo, amarelo, amarelo e azul. É, a minha primeira foi verde e Verde e cinza. cinza. Azul que você se forma professor, tudo tem um tempo. Quando eu comecei a treinar, meu mestre falava muito pra mim assim: "Ó, pra você se formar, você precisa ter um tempo X", era de 6 a 8 anos pelo menos. Eu me formei treinando na 2 de Ouro há 8 anos, demorou, mas já brincava tipo mais de 10. Pra virar contramestre, mais 5 anos, pra virar mestre demorou mais 10 anos. É É uma um tempo que exige muita dedicação e tempo. E Pedro, precisa ter o tipo, uma regrinha que tinha, para virar contramestre você precisa ter um trabalho. O que é ter um trabalho? Precisava dar aula no Salim, então eu já tinha um trabalho. Para eu virar mestre, eu tinha que formar alguém. Quando eu fui virar mestre, 5 daqueles primeiros meninos viraram professores. Então tudo tem uma regra, assim, né. Pelo menos no nosso grupo, que é o que o pessoal hoje fala muito do fundamento. Mas é o dia que é o ápice. Sabe a quadrilha do terceirão? Aham. É o nosso dia do batizado. É isso. É mais ou Então menos. sempre que você tem a oportunidade no seu tempo livre, você tá em rodas jogando capoeira. Tô, Pedro. Já fui mais, mas hoje, por causa do meu menino, da minha menina ainda eu consigo arrastar, o Bento tá muito pequenininho, a Nanda ainda eu levo mais, mas sempre que eu posso. Eu fiz um compromisso comigo que esse ano, uma vez por mês, eu ia na roda de algum amigo. Tô conseguindo indo até mais. E os nossos treinos, a gente eu continuo treinando, não parei. Eu treino capoeira hoje 2, 3 vezes na semana, tem uma nossa roda da 2 de Ouro que a gente faz há 14 anos, a Carol acho que chegou aí lá. Eu acho que eu fui, Foi, fui. foi. O William ia sempre lá com a Manu. Então, você não pode parar, né, a capoeira tem uma música que diz, né: "A capoeira tem começo e não tem fim", ela não tem fim. Quanto mais eu vejo que eu sei, eu falo: "Cara, eu não sei nada, eu preciso treinar, aprender mais".
aprender mais. Tem que ser algo novo pra aprender. Sempre tem algo novo pra... Você comentou que você é muito da parte também da música, da capoeira. Qual o seu instrumento favorito, assim, de tocar? Ô Carol, é que assim, o berimbau eu vejo alguém com tambor, com pandeiro, eu vejo pandeiro com a posse do pagode, Pode tambor com a posse do berimbau é da que eu vejo capoeira. o berimbau assim, eu lembro da minha menina, da Nanda e do Bento. O Bento fala: "Ó o din-din". O som do berimbau e até tem alguns amigos professores de música que falam assim: "Ó, mas vocês afinam o berimbau?" "A gente afina". Os caras tentaram pôr um negócio de tom de violão e não achavam, porque eu vou causar polêmica agora. A gente não canta no tom, a gente canta com o coração. Eu nunca cantei em tom, eu canto com o meu coração. Então tem algumas músicas que eu gosto de cantar muito. Uma música que eu canto pro meu mestre, porque tava e aí o pessoal até fala: "Pô, a gente olha assim, seu olho tá brilhando, a energia". Quando eu vou entrar na roda e um aluno meu canta assim: "É bonito demais ver o meu mestre jogar", aquilo dá uma energia que é só o berimbau É que traz. sempre uma energia muito boa que a capoeira traz para as pessoas. É o axé que a gente fala, né, que algumas pessoas também confundem, mas é essa energia, na capoeira a gente fala que é o axé. É o berimbau, não tem jeito, o berimbau ele marca a gente, né. Eu acho que a capoeira é algo que, como você falou, marca. Eu acho que, assim, desde que pô, já faz uns anos que eu não tô na capoeira, mas, assim, eu lembro que me marcou muito as músicas, o fato de que quando eu treinava tinha eu e mais uma menina, e aí a gente, tipo, já fui bicampeã do Terre Mar, lembra? Isso mesmo. E, assim, eu tenho muitas memórias boas, lembro até hoje do dia 3 de agosto, dia do capoeira, É, eu nunca vou esquecer. seu aniversário, né, Carol. Aham. E, por último, pra encerrar, queria que você falasse um pouco do seu curso de capoeira, faz aí um. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Segundas e quartas, da 12h10 à 1h, segundo ao quinto ano, das 18h10 às 19h, para a turma da tarde. O infantil é de terça e quinta, da 12h10 à 1h, à tarde das 6h10 às 7h, e o do Fund 2 é de segunda e quarta, das 2h30 às 3h20. Estão todos convidados a vir fazer uma aula com a Eu super gente. indico, gente. Vamos ter nosso festival dia 13 de setembro aqui no Salê, nós fazemos desde que começou, e o batizado é dia 8 de novembro, meu aniversário, eu sempre tento marcar no dia do meu aniversário, que é um dia de festa, então estão todos convidados, vocês estão aí no terceirão, Opa, vou venham, ir, pode ter venham, certeza. é que eu vou ficar bem feliz. O festival também é um dia bem legal, não sei se a Carol lembra, a gente traz mestres de fora para dar vivência, vem outras escolas, né, então o curso, assim, é um curso bem amplo, né, essa questão da, eh, motricidade, né, a questão de mobilidade, criança que faz capoeira vai fazer qualquer outro esporte, dá uma desenrolada muito boa, muito boa. Então só não tem a capoeira para o ensino médio por questão de horário ou por questão de não terem interesse no curso? Ô Pedro, acho que é porque, eu aprendi que a gente aprende a engatinhar, andar e correr. Começamos engatinhando, já estamos andando, pode correr. Acho que precisa ter uma procura, claro, e o horário também, é que o ensino médio vocês estudam muito, tal, mas tem sempre igual, eu já tive um menino da turma de vocês, o André, o Bis, ele mesmo não tendo para o sexto ano, sétimo, ele ia treinar com a turma do Ah, eu Fundi 1. lembro disso. Então se tiver procura, a gente põe na turma do Fundi 1, aumenta, porque a diferença do sexto ano ali para o ensino médio, a gente consegue controlar bem, assim, né. Eu lá no nosso espaço a gente tem, desde criança de hoje 10 anos a 62, que é o Sérgio, que é o mais velho que treina comigo lá na 2 de Ouro. A gente consegue. Tá o convite aí, Pedro, venha lá, venha, Carol, nos visitar lá também. Eu vou, Guto, a gente precisa marcar de lutar capoeira. Precisa, precisa. Tô Agora com que vocês vão se saudade. formar, estão ficando velhinhos aí, precisa fazer a despedida, né. Guto, muito obrigada por vir aqui hoje. A gente tá muito feliz com você Verdade. aqui. Eh, a gente só tem a agradecer porque a capoeira eu acho que é alguma coisa pouco falada e que precisa ser falada, porque além de ser uma luta muito boa, assim, tem toda uma cultura por trás, uma história, então é algo que precisa ter uma visibilidade maior. E, a gente tá aqui com o nosso podcast também no YouTube, no Insta e no Spotify. Então é isso, gente, muito obrigada por assistir. Valeu, gente. Obrigada, Gus. Obrigado, gente, obrigado. Boa